Quantos clientes você que é empreendedor, que você que é empresário aí, microempreendedor individual, que você trabalha com serviços, quantos clientes você pode atender? Qual é a sua capacidade mais de atendimento de cliente? Como é que eu faço para escalar essa parada? Se tem uma coisa que todo mundo tem, são 24 horas. Nós aqui temos 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Seja o Jorge Paulo Lemann, o Warren Buffett, o Bill Gates, o Steve Jobs, qualquer um tinha e tem 24 horas no seu dia. Dado que todo mundo tem que ter hora para ir ao banco, trabalhar, dormir, ficar com a família e tal, etc., nos sobram algo como entre 40 e 50 horas por semana pra gente trabalhar, pra gente ser produtivo. E aí tem uma coisa muito legal que você precisa aprender, que é dimensionar a sua capacidade produtiva tem a ver com você separar os seus vários papéis dentro da sua vida de empresário. Tem uma hora que você tem que ser o diretor financeiro do seu negócio, tem uma hora que você tem que ser o comercial, tem hora que você tem que ser o cara que entrega o serviço, produto, serviço lá. Tem hora que você tem que ser o RH. Você vai ter que separar todos esses papéis dentro da sua semana, dentro dessas suas 50 horas, entre 40 e 50 horas na semana que você tem. Grande parte do tempo deveria estar dedicada a você fazer a operação, a entrega do produto para o serviço do seu cliente. Até porque vai chegar um determinado momento que você vai dizer assim, eu tenho que fazer a parte financeira aqui, né? Vai chegar uma hora que você vai conseguir terceirizar isso, você vai fazendo enquanto ainda não tá com a hora ocupada. Vai chegar uma hora que você vai dizer, cara, vou terceirizar, vou mandar um contador, vou contratar um gestor financeiro para mim, vou contratar uma secretária, você vai tirando isso da sua frente. No limite, eu vou dizer que dessas 40 a 50 horas, você vai ter 8 horas que você vai cuidar para assuntos administrativos, financeiros, jurídicos, comerciais e tal. Vão sobrar entre 32 e 40 horas, mais ou menos, para você atender clientes. O ideal é você entender e dividir os seus clientes em tamanhos pequeno, médio e grande. Eu acho que já é suficiente. Na hora que você divide o tipo de atendimento que você vai fazer para o seu cliente, se ele é pequeno, médio e grande, você vai dimensionar o tamanho mínimo de bloco de tempo que você vai disponibilizar para cada um. Eu trabalho sempre assim, os meus clientes pequenos, eu atendo eles 1 hora a cada 15 dias. Então eu vou falar com eles 2 vezes por mês. Os meus clientes grandes, médios, eu falo toda semana. Então eu tenho 1 hora por semana com cada cliente desse. E os meus clientes grandes ou gigantes, eu tenho de 2 a 4 horas por semana com ele. Na hora que eu tô colocando lá os 4 dias de atendimento, eu vou separar blocos, um dia para os meus clientes pequenos, um dia para os meus clientes médios, um dia para os meus clientes grandes. E aí eu vou ter sempre blocos iguais de 2 a 4 horas, de 1 hora, e de 1 hora, mesmo quando os clientes são pequenos, 1 hora a cada 15 dias. Mas eu tô preocupado em te mostrar que vai chegar uma hora que você vai estar com a agenda lotada. Vai chegar no limite do atendimento da sua capacidade. Então, vamos supor que eu tenho 40 clientes, eu atendo 8 nos meus dias dos pequenos, mais 8 nos meus clientes médios, e vou dizer que eu atendo 4 no dia dos clientes grandes. Só que desses 8 ali, na verdade, você multiplica por 8 vezes 8, 16, que são os pequenos. Então, 16 com 8, 24, 24 com mais 4, 28. Que é mais ou menos o que eu atendo hoje, entre 30 e 40 clientes. O legal de você entender é que vai chegar uma hora que você vai dizer, tô no meu limite. E aí tem uma galera que diz assim, não tenho mais como atender. E aí fica naquele dilema, cara, quantos clientes no máximo eu posso atender? Você só vai determinar isso depois que você fizer o seguinte teste. O cliente pequeno vai sair e você vai entrar com um grande, que te paga mais. E aí você vai começar a aumentar o preço. Então, vamos supor que o cliente médio, pequeno, pagava R$ 2.500 por mês. Aí você vai dizer pra ele assim, legal, agora não custa mais 2.000, custa 2.500. Você vai subindo o preço de todos os clientes. O cliente que te pagava mensal 5, 6 mil reais, você aumenta pra 7, 8. O que você está fazendo? Testando a elasticidade de preço. Na hora que você testa a sua elasticidade de preço e tem cliente que continua entrando, significa que você vai trocar cliente que te paga menos por paga mais, até que vai chegar um momento que você vai dizer, opa, parou de entrar cliente novo, porque ficou caro ou chegou no limite onde o cara não está disposto a mais a pagar. E aí você vai ter sempre um limite de clientes, de horários vazios, porque você está no limite superior do teu preço. Então, quando alguém diz para mim que assim, eu não tenho que dar um jeito de escalar porque acabou a minha capacidade de atendimento. Eu falei, mentira. Você já testou o seu limite superior de preço? A empresa ou o consultor, o dentista,
dentista, o advogado, o médico, o designer, que não testou o seu limite superior de preço, não pode dizer que tá na sua capacidade máxima de atendimento. Porque ele ainda não testou o preço máximo que ele pode cobrar. Então vê, se você tiver a capacidade de atendimento na semana de 10 clientes, e cada um tá pagando 1.000, daí tem gente querendo entrar e sair, tá sempre a agenda lotada e você voltando, se você jogar pra 2.000, quantos vão ficar? Se ficarem os mesmos 10 pagando 2.000, você não tá no limite ainda de atendimento. Se você passar pra 3 e não diminuir nada, continua os mesmos 10, você não tá no limite da capacidade de atendimento. Quando você chegar a 5 e saíram 2, você diz, opa, beleza, cheguei no meu limite. Porque realmente aí você começou a perder cliente, não tem ninguém na fila pra entrar, e aí você diz, opa, deu ruim. Só que, vê, não deu ruim. Deixar um estoque vazio ali para entrada de novos clientes é ideal, porque, vê, o que você prefere? Receber 4.000 de cada cliente dos 10, que vai dar 40.000. Prefere receber 8 clientes, 5.000. Vai dar os mesmos 40.000, mas você trabalhou menos. Enquanto você não estiver escalando o seu preço, você não está na sua limite máxima de atendimento. Tem duas lógicas que você precisa seguir para testar e saber qual é o seu limite máximo de atendimento de cliente. Defina o seu slot mínimo de atendimento de cada cliente, pequeno, médio, grande. Estabeleça quantos slots de tempo você precisa para atender esse cliente. E aí depois você vai enchendo esses slots. A hora que você encher os slots todos de clientes, essas vagas de clientes estiverem todas ocupadas, você começa a escalar preço. E na hora que você parar e determinar e chegar no ponto máximo de escala de preço, você chegou na sua capacidade máxima de atendimento. Ponto importante. Eu hoje, no meu método, já defini, de atendimento dos meus clientes, eu já defini qual é o slot mínimo de atendimento. Pode ser que eu consiga ser mais eficiente e diminuir o slot? Sempre pode. Então você tem uma coisa que eu não estou colocando na equação aqui, é que mudar a forma que você atende o cliente pode mudar e aumentar ou diminuir a capacidade máxima de atendimento que você tem. Então eu estou pressupondo que seu método está sendo o mais eficaz, eficiente e efetivo possível. Ou seja, você vai gastar o menor tempo possível para atender um cliente. Para mim, a agenda lotada significa que está com 80% da capacidade ocupada. Quando eu estou com 80% da minha capacidade ocupada e uma zona sempre ali girando vazia, é porque eu estou otimizando ao máximo a minha capacidade de atendimento vis-a-vis o dinheiro que eu posso ganhar. Fez sentido para você? Se você tiver dúvidas sobre esse negócio, me manda uma mensagem aqui, vou ter o prazer de te responder, porque é muito legal quando você consegue estruturar. Isso é um negócio muito legal eu sou engenheiro de produção, então tem muita coisa de engenharia de produção aqui, capacidade de produção aqui envolvida, que é definir os slots de tempo e buscar sempre o máximo de eficiência, buscar o limite de elasticidade de preço, né? Buscar qual é o limite máximo que você tem capacidade para atender um cliente. E aí você vai buscar outras formas de escalar o seu negócio, que não atendendo um a um. Por exemplo, um dentista vai chegar numa hora que não tem mais capacidade de atender ninguém. Ele pode querer, em vez de ser um dentista, ser dono de uma clínica. E aí ele vai botar uma segunda cadeira que não é ele que vai atender. Ele já não está mais falando de atendimento individual. Ele está falando de aumentar o escopo da empresa dele e transformar ele, em vez de ser um consultório dentário, numa clínica dentária que atenda mais de um. Ah, é tênue. Advogado. Eu agora vou ter um segundo advogado trabalhando comigo. Você já é um escritório de advocacia, não é um advogado individual. Você virou um escritório onde você vai ter associados trabalhando com você. Fez sentido pra você? Comenta, divulga esse vídeo pra galera aí. Fui!